Começando mais uma revisão aqui, hoje, dia 8 de maio, e antes que eu comece a falar sobre a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando então pelo dólar, setup da regra de coloração do Henk, que a gente teve aqui hoje. Começou, foi aqui, então a primeira cor a gente não faz nada. E aí trocou para a cor da venda, meu dedo coçou para entrar nessa região, mas acabei não entrando. Logo no bloco seguinte já deu movimento de força compradora. Trocou para compra, não comprei, achei arriscado, se tivesse entrado teria estopado. E aí essa venda aqui coincidiu junto com uma venda que eu já estava fazendo pelo gráfico de candles. E aí o movimento teve esse impulso, né, de quase os 23 pontos aqui, bem interessante essa venda aqui desse renco. Então teria estopado essa, e aí essa daqui teria pago os stops e teria dado um lucro muito bom. E aí trocou para compra depois na parte da tarde, demorou uma eternidade aqui para andar esses 10 pontos. A venda teria estopado e aqui já era o fim do dia, o volume estava muito fraco. Então, a que eu mais achei assim, mais interessante foi essa venda. Teve uma coincidência, um complemento, pela questão do gráfico de candles também ter dado gatilho nessa região. Então, quanto mais complementos, melhor. Então a gente teve a troca de cor aqui na hora, então foi um complemento a mais para continuar na operação de venda, mas o critério que eu entrei não foi pelo renko, foi inicialmente pelo gráfico de candles hoje. E aí falando no gráfico de candles, e aí em relação aqui ao gráfico de candles, né, gráfico temporal, 5 minutos que a gente teve no dólar. Lembrando que estava em região de lateralidade, né, desde aquele candle do payroll de sexta-feira. E aí o movimento, deixa eu marcar aqui de novo para ficar mais fácil de visualização. Então, marcando aqui, tá, caixotinho de lateralidade. Primeiro candle do dia, praticamente um gap bem simples aqui. O primeiro candle foi um candle até de força compradora. Não tem nenhum setup para mim dessa abertura, não tem nada para fazer aqui. O movimento já foi muito forte, já chegou na região dessa máxima, já rompendo tudo. Não parou nessa região aqui, não fez nenhum respirozinho, já quis se romper de forma esticada. Aqui nessa região não preenche critério ainda para reversão, eu preciso esperar que o preço suba mais um pouco, para preencher mais alguns critérios, e aí começou a subir. Nessa região aqui, onde que está esse caixotinho amarelo, era a região de 0,5% de alta. Tinha uma retração macro aqui também, se eu marcar, eu acho que daquele topo lá atrás, desse topo aqui, com esse fundo, estava muito próximo de primeiro nível de retração ali em cima, uma retração mais macro. E aí o movimento, se a gente for ver, a gente tinha aqui uma troca de polaridade. Na verdade, acho que era índice, que era troca de polaridade. Não, é aqui também. Troca de polaridade com essa região desse fundo aqui de trás, antes do candle do payroll. Então, possível trava. E aí deu gatilho. Eu entrei, não foi pelo 5, porque o 5 não acionou. Entrei pelo 2. Entrei nessa venda aqui. Coloquei um stop um pouquinho acima, não deixei no próprio candle. E aí o movimento não pegou parcial, voltou e estopou. Beleza, o preço então praticamente subiu nesse tempo todo sem tocar na média de novo. A gente sabe que isso não é normal, não é um movimento típico, não é assim saudável. Cravou Keltner, que é uma região já esticada, estava esticado desde o início do dia, eu não vou conseguir caçar compras aqui nessa região. O movimento faz um pullback na média de 9, aqui. Um pullback ruim, né? Não vou comprar por vários motivos aqui nesse candle 15. E aí vem o 16 que renova o topo, mas fecha praticamente dentro do topo do anterior, né, o fechamento. Apesar que a máxima renovou o topo do dia, o fechamento voltou para dentro. E aí dá para ver uma possível fraqueza da média de 9 de atuar. Preciso olhar pelo 2 minutos. E aí pelo 2 minutos a gente começa já a localizar aqui. Esse candle muito forte pelo 2. 41. Ah, mas está na cara de média de 9, 20. Eu não olho 2 minutos dessa forma. 2 minutos é mais para contexto do gatilho. E aí nós temos aqui esse 1, 2, 3. O stop nessa região um pouco da máxima. Tínhamos risco retorno para a média de 20, que era parcial obrigatória. Eu não fiz parcial na média de 20, tá? Consegui carregar mais a operação. O renko trocou de cor na hora. Então tinha cenário para continuar mais essa queda. O movimento do índice na hora inverteu muito para o movimento de alta. Então estava tendo correlação. Acabou fazendo quase que posso considerar um topo duplo aqui. Então a gente teria alvos maiores. O mercado estava muito esticado, a média de 50 está muito longe da média de 20. E aí o movimento começou a corrigir, mas eu não esperava que fosse esse movimento todo tão forte assim. E aí o que eu fiz? Eu marquei retração do movimento de alta, né, do dia. Retração do dia primeiro. Nós tínhamos aqui primeiro, segundo, terceiro nível. Fiz parcial no segundo nível, a minha primeira parcial. Então não fiz na 20. Esperei, carreguei mais 6 pontos aqui, fiz na 50.
50% de retração, da retração. Depois fiz essa região aqui de 61. E aí o preço simplesmente foi direto aqui nessa região de 50% e eu larguei a operação aqui. Não quis mais segurar, porque aqui poderia ser região de setup da 50 ou da 80, que é uma região para pensar em compras. Apesar que não tinha tanto contexto assim, era região para pensar em compras, tá? Então aqui, acabei largando, tava caindo de forma muito esticada, muitos candles seguidos de força vendedora sem correção. O preço caiu mais alguns pontos, travou em região de força compradora do dia, o finalzinho da força compradora, e aí fez uma correção muito forte, não entra nesse pullback aqui, pullback ruim. Fez mais um pullback, já começa a ter gap entre candles, o volume já estava fraco, olha como que começa a ter gap aqui. Fecha no preço, abre em outro, fecha no preço, abre em outro. Sinal característico de falta de volume, de gap, né? E aí o movimento, as médias de 9,20 começa a ficar sem tendência. Nada a ser feito, a 50 está irrelevante, a 80 também, 9,20. Começou a subir em forma de canal aqui. Muito estranho, até que chegou nessa região e deu uma trava. Essa trava aqui é um 61 de retração dessa pernada de baixa. 61 com troca de polaridade desse topo duplo aqui. Uma trava no meio do nada. Nada, não vejo nada para fazer. Não vejo operação aqui. Operar com esses gaps entre candle é muito difícil de operar. Muito ruim. Olha aqui como que tem diferença, né, nos preços de fechamento, de abertura do candle. É o seguinte. Início do dia, tava tendo volume melhor. Fechou num preço, abre às vezes no mesmo preço, então é mais fácil de analisar. Aqui dá gap muito ruim. E aí praticamente finalizou com as médias sem tendência, muito próximo da média de 200, nada a ser feito, um movimento horrível. Aqui então a tendência do dia realmente, se não pegou esse movimento de alta ou de queda, aqui depois foi um movimento muito pior de se operar, tá? Aqui, infelizmente, era um gato net aqui de caçar operação extremamente perigoso. No gráfico branco, então a gente teve uma sequência compradora muito forte no início do dia. Essa sequência vendedora eu já não acho tão relevante assim, porque foram mais candles para tentar cair. Aqui teve menos candles, então foi mais força compradora do que vendedora, na minha opinião. Tentou fazer um topo duplo aqui de continuidade, não conseguiu. Fez depois um canal, movimento muito estranho, finalizou com um movimento, sei lá, uma figura meio estranha aqui. Não se encaixa uma figura tão boa. Pode ser talvez um grande canal, pode ser isso. Deixa eu marcar aqui. Então, canal mais ou menos aqui, não tão perfeito assim, mas vai que seja, né? Seja isso mesmo. Porém, está dentro de uma região muito maior, mais feia, né? Se eu puxar aqui. Situação, apesar de hoje ter tido uma tendência até legal, início do dia e tal, mas não tá bem uma tendência assim bonita, não. No macro, isso aqui é um movimento horrível. Está travando aqui nessa região, tá? Já já eu falo mais sobre o macro para amanhã. Então tá flores aqui ainda não. Não é um cenário ainda de tempo gráfico maior fácil de se operar. Não é. Então de operação hoje, pelo menos eu vi essas duas oportunidades em relação ao gráfico de candles. Uma stop de uns 5 pontos, a outra pagou muito bem. Mas deu também de renko. Linhas eu não estou focando tanto ultimamente, estou preferindo mais de renko, tá? Então, isso aqui pelo menos que eu vi do dólar hoje. Já em relação ao índice setup da regra de coloração do renko que a gente teve aqui hoje. A primeira cor a gente não faz nada, né, que estava na cor de venda. E aí quando trocou para a cor de compra foi sensacional o movimento aqui. Infelizmente eu não vi para entrar na hora, o movimento foi muito rápido. Porém, peraí, na verdade, desculpa, confundindo. É o dólar que eu não entrei. Eu entrei pelo renko do índice aqui nessa região do fundo, lembrando. Eu entrei nessa troca de cor aqui. Tava confundindo qual que foi de gráfico de candles, qual que foi renko. Eu entrei nessa troca de cor, porque no gráfico de candles não deu nada para fazer nessa região desse fundo. E aí entrei nessa troca, consegui carregar a operação ali até próximo do ajuste, tá? Então subiu bem. E aí se for ver o movimento completo aqui, até antes de trocar de cor, foram mais de 1000 pontos a subida toda. Não consegui carregar isso tudo. Depois fez uma correção, mas não andou tanto essa troca de cor aqui. A compra também aqui não andou. A venda teria estopado e a compra no fim do movimento aqui na parte da tarde andou também bastante. Então, no geral, hoje foi até interessante com alguns stops no meio do caminho, mas a compra aqui pagou bem, a venda não tanto, a compra não tanto, a venda não tanto, mas aí essas duas compras no geral do dia pagariam muito bem hoje. E eu consegui pegar essa primeira aqui, achei sensacional o movimento. Teve um movimento muito forte com a abertura do à vista norte-americano. E aí deu uma impulsão, uma virada no fluxo, que daqui a pouco eu vou falar já já o que aconteceu.
Foi uma loucura esse movimento aqui nesse fundo. Então foi sensacional, puxando, né, muito com o movimento lá fora, como que lá fora abriu um movimento de alta, puxou os índices aqui também, as ações deu uma reviravolta, começou a corrigir, e aí a gente teve um cenário de força completamente 180, voltando tudo para buscar o ajuste. Então o Renko foi até interessante hoje. Já em relação ao gráfico de candles, 5 minutos que a gente teve aqui, um movimento que ainda estava dentro também de uma lateralidade, mas uma lateralidade estranha. A lateralidade mesmo era essa região aqui. Só que tinha feito um topo ontem. Aí poderia, né? Poderia ser talvez uma LT aqui de um futuro alargamento, mas ainda não estava confirmando alargamento. Confirmou depois. Então nós poderíamos ter uma LT aqui. E aí o movimento abriu nessa região com gap de baixa, já meio que precificando a situação lá fora. O cenário estava baixista, tá? Pro índice aqui hoje. E confirmou com gap, e confirmou com o primeiro candle e com a continuação do movimento. Para pensar em setups aqui de abertura, nós não teríamos aquele de gap, né? Com médias, nós não teríamos, infelizmente, pelo jeito como abriu o gap aqui, nós não temos. Para pensar em setup da VWAP, eu teria que pensar em força compradora da VWAP. Não deu aqui sinal disso. E reversão eu poderia, mas eu tenho que esperar mais critérios, mais contextos. E aí o movimento caiu. Chegou nessa região desse fundo aqui. Ah, formou um PFR. Operei? Não entrei, mas que eu estava buscando o contexto, estava. Essa região aqui atravessou 0,5% de baixa, tinha a região de 0,5% de baixa, tinha esse fundo de lateralidade, mas o que mais? Não tinha mais nada tão relevante assim. Era um fundo muito perigoso e tinha muita liquidez aqui. O movimento, ainda bem que nem acionou, né? Eis a importância de entrar em sombras, não em fechamento. Voltou, caiu. Tava dando sinal aqui possível de contras toda hora. Acabou que toda hora anulava, aconteceu alguma coisa, invertia o cenário e voltou a cair. Nessa hora que voltou a cair aqui, eu tinha marcado até uma possibilidade de uma deriva dessa forma assim. E aí, na hora que deu esse rompimento esticado, até pensei que poderia ser um rompimento de exaustão. Só que nem deu cenário interessante aqui. Até tava de olho no candle seguinte ser cenário de compra para voltar. Não deu. O movimento ficou travado de novo, fazendo outra deriva aqui. A gente vê que estava renovando o fundo, mas com dificuldade. Então não era aquela tendência boa. Até porque estava longe das médias, estava esticado. Então não consegue cair de forma saudável, né, o movimento. E aí faz praticamente um pullback na média 9. Não é que tinha tudo para cair. Pelo contrário, é que não tem tudo para cair. Nós, para caçar, talvez, fraquezas aqui, operação de contra de fraqueza da média 9, eu acho muito cedo para isso. Porque a 9 está longe da 20, aqui o mercado está esticado, então é normal que a 9 não venha respeitar, nesse caso aqui, dessa forma como ela estava. E aí, pelo 2 minutos, a gente vê que eu, pelo menos, não vi uma oportunidade muito bonita aqui de forma antecipada pelo 2. Esse 40, por exemplo, não vi um bom gatilho, talvez de fraqueza, acho muito recente esse movimento. Porém, teve uma inversão aqui sensacional do movimento do fluxo. Se a gente for ver em relação a volume, né? O volume aqui nessa barra 17, o volume foi bem menor que a barra anterior. Então a gente já começou a ter briga nesse fundo aqui. Dava para ver em relação à agressão acontecendo. A XP e a UBS começaram a agredir muito na compra nesse fundo. O movimento formou essa barra enorme aqui, engolfando esses anteriores. E aí o movimento deu continuidade. Aqui houve troca de cor no Renko. Eu entrei nesse movimento. O stop seria pelo Renko, então, né? Não seria pelo gráfico de candles. E aí o movimento só foi reto. Atravessou a 20 e o fluxo muito comprador nessa hora. Vou mostrar já os prints, né, que eu tirei. Essa mega barra aqui, anulando muita retração do dia. Chegou essa barra seguinte, está na cara da região de máxima. Eu falei que se você chegar na máxima, aqui a gente pode ter um pouco de velocidade, né? De velocidade pelos stops de quem está vendido. E o movimento acabou rompendo essa máxima, passou por cima e ficou travando aqui. Aqui foi uma região de parcial para mim. Já foi uma região de trava quando o movimento já rompeu e já ficou meio travando. E aí eu tava brincando, nossa, será que vai no ajuste? Porque olha a distância do fundo com o ajuste estava lá em cima. Então quem está posicionado, algumas pessoas, alguns players estão aqui com o cu na mão, né? Então a região, a gente vê como que foi forte para buscar o ajuste, né? Logo em um dia tão importante, subiu isso aqui tudo para travar justamente no ajuste e fechamento de gap, mas principalmente ajuste. Olha a deriva que fez aqui, horrível nesse fim desse movimento. Esticado, longe das médias, aqui na região da 200, voltando para essa região de lateralidade.
E na hora que fez isso aqui, acabou confirmando pra gente um movimento aqui. Cadê? Onde que eu tinha marcado? Esse SLT aqui, um alargamento. Então, na hora que fez aquele fundo onde que a gente comentei, né, de operação de compra, era esse alargamento aqui, região de terceiro toque. Então, o terceiro toque se confirmou, o movimento subiu, a gente vê que as extremidades do Price Action está respeitando mais, travou no ajuste, não vejo reversão agressiva nessa região daqui. O movimento faz um pullback agressivo, até o Kennedy perguntou se seria talvez operável 40. Ele estava certo na visão dele que não seria. O pullback foi muito ruim, quebrou a média de 9, quebrou a 20, região 200, não é operável aqui. O movimento volta, renova topo, trava nessa região de máxima aqui do dia anterior, volta. Aqui já começou a indicar talvez uma possibilidade. Vai que começa a formar um canal, né? Médias 9 e 20 sem tendência, ficando já flat, né? Mais reta. E aí a gente viu isso até boa parte do movimento do dia. 85 não é gatilho, tá? 85 aqui, nós temos o movimento das médias ainda sem uma tendência clara do movimento, na minha opinião. Estava aqui já dentro de um canal, já confirmando esse canal. Então, média de 9 cruzou para baixo, cruzou para cima, cruzou para baixo, cruzou para cima. Poderia cruzar para baixo de novo e ficar em canal. Então, esse 85 é operar meio de canal. Uma coisa que é complicado. O movimento continua assim praticamente até o fim do dia, sendo que houve esse candle aqui que eu nem tinha reparado isso, agora que eu tô vendo. Muito pela questão da decisão à taxa de juros, né? O leilão aqui desse último candle. Nossa, só a sombra desse negócio aqui, 600 pontos praticamente. Já pegando meio que o stops aqui dessas máximas e respeitando a LT do alargamento de novo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Caracoles, olha lá. Respeitou a LT do alargamento de novo. Então, o movimento aqui no finalzinho é complicado, não vi nada. Médias aqui a gente vê que as médias já ajudam, né? Pra gente não ficar caçando cenários aqui em qualquer região. Então, saber onde a gente não deve fazer operação é muito importante. Então, o fato das médias estarem sem tendência já ajuda. Eu não vou caçar a operação nesse meio. Evita muita coisa errada. Então, se não pegou nessa queda, se não pegou movimento de alta, depois, infelizmente, já fica muito inviável caçar alguma coisa aqui, na minha opinião. Então, gráfico branco aqui, a gente tinha algumas regiões de favelo gap, né? Ontem nós tínhamos aqui 2 favelo gaps. Não chegou a testar eles. Hoje já rompeu praticamente essas 2 regiões e criou um outro favelo gap. Ou seja, a tendência do índice hoje foi uma tendência ruim no início do dia. Criou um desbalanço aqui e o dólar não fez isso. Então, a tendência do dólar era boa, se for ver em relação desde o início do dia, né? E aí o movimento foi caindo. Aqui tudo bem, ok, o movimento. E aí nessa subida aqui, começou a criar favelo gap de novo. Mas detalhe, preencheu esse anterior, criou um outro aqui, que esse ainda pode ser testado futuramente. E esses aqui do dia de ontem foram todos preenchidos. Fechou o gap, aqui deu uma trava nessa região. E aí o mercado ficou ruim depois. Eu achei essa força compradora muito forte, mais do que essa mini força do início do dia. Então o movimento ainda é muito forte, esse candle pair ainda está ditando muita coisa, só que eu acho que o cenário macro pode mudar pelos próximos dias pela questão da decisão da taxa de juros de hoje. Já já eu vou falar sobre a questão macro, mas aproveitando para falar aqui do fluxo, vou mostrar para vocês o que aconteceu hoje. Então, antes de falar da questão, vou mostrar já o fluxo, na verdade, e que nós tínhamos aqui do fluxo início do dia. Aqui era mais ou menos 10 horas, né, a abertura do à vista. Nós tínhamos aqui o cenário com os DIs, naquele momento, a planilha do Dudu. O DI aqui, os DIs no geral, né, no plural, estavam bem positivos, não estavam acima de 1%, mas estavam alguns chegando ali a 0,80, então um valor até alto. E aí nós tínhamos aqui a posição do estrangeiro vendido desde o início do dia em relação ao dólar não, índice. E o local comprado, então o local dando liquidez e vendido, o estrangeiro vendido aqui na agressão no movimento. E aí teve a abertura das ações, né, e as ações estavam negativas naquele momento. Setor bancário, Vale e FNC. Vale chegou a abrir com quase 1,70 mais ou menos de queda, mas veio corrigindo desde o movimento da abertura. E aí Petro também virou um movimento, enfim, deu uma reviravolta depois de uns minutos de abertura. Petro ajudou, Vale a correção também ajudou, deu uma reviravolta muito forte. E aí a gente consegue ver aqui na imagem seguinte, olha a virada que deu aqui por volta de 10h25 mais ou menos com o fluxo, né? O estrangeiro que estava muito vendido começou a fazer movimentos aqui de compra,
largando mão da venda e indo para a compra, e o local fazendo o contrário. Os DIs manteve a mesma coisa. Alguns índices ainda negativos, e a FNC estava. Nós tínhamos aqui, por exemplo, Vale ainda estava negativa, mas ela não estava tanto, ela estava 1,50, 1,70, já estava quase 1%. A Petro positivou já nessa hora, então aqui já estava ajudando o cenário. Só que uma coisa que foi bem interessante, que a gente viu uma confluência, uma correlação perfeita, foi em relação ao movimento da XP e da UBS, que foi nessa imagem aqui. Eu puxei isso aqui, eu pedi ao Dudu para tirar print, para eu tirar print, né, de dados de 1 hora. Então a gente estava aqui nessa hora, 10h59, 11 horas então, e eu puxei dados do fluxo de prazo de 1 hora, para a gente ver o que aconteceu nesse movimento do candle de 16, mais ou menos, até 24, do índice. O que aconteceu no fluxo? A gente consegue ver por essa imagem aqui. Uma agressão muito forte por parte dos compradores, né? Em primeiro lugar, quem mais agrediu na compra? Não foi a UBS, foi a XP. A XP ajudou o movimento de alta. A UBS em parceria, que é muito importante. Toro, Genial, Ágora, Bradesco, né, no caso aqui, JP Morgan, os primeiros aqui. Só que quem ajudou muito na liquidez e precisa fazer esse movimento confluente, né? A XP. Olha a XP como que ela estava muito de forma passiva, 74 mil contratos na venda de forma passiva. Mas ela estava lá ajudando o movimento de compra. E aí muita gente acha que ela está sempre no stop, mas não. Se vocês forem somar aqui, o resultado vai dar quase menos 20 contratos, menos 20 mil contratos. E aí parece que, nossa, ela está vendida, coitada, e o movimento subindo. Não é que ela está vendida. Por trás desse saldo, nós temos aqui uma agressão positiva e uma agressão, não, ordens passivas negativas. Então ela estava ajudando o movimento de alta junto com a UBS, que é o movimento perfeito que a gente tem. Então, ajudando aqui o cenário de alta. E essa inversão foi muito foda, porque a gente consegue ver que a linha delas, na evolução no tempo, deixa eu puxar aqui os dados, puxar aqui, a XP, início do dia, ela foi até lá em cima. Então, 10h20 aqui mais ou menos, ela começou a soltar a mão de todos os contratos, ela saiu de 52 mil contratos na compra e foi lá para a venda com 14 mil contratos. A UBS, em parceria, fez um movimento contrário. Então, depois disso aqui, olha a bagunça que foi o movimento do dia. Então, elas ditaram o movimento do dia. A UBS, principalmente, ela tende a ditar nesses dias bons de operar. Índice caiu, índice subiu, reverteu o movimento de baixa e depois não tem tendência para índice. A UBS ditou o movimento aqui da evolução no tempo, junto com a parceria da XP. Então, a gente consegue ver isso. E aqui a gente teve um apoio do setor financeiro depois junto também, virou para o campo positivo. Petro virou. Vale, que estava muito negativa, ficou ok. Caiu, sim, mas só a correção já ajudou bastante. Mas é que a gente teve tanto dólar quanto o índice subindo. A variação dos dois foram positiva. Não é uma variação tão forte assim. Então o movimento eu não posso falar assim que, nossa, foi um dia de força compradora no Ibov. Não foi. Foi um movimento tranquilo. E nem foi tão forte assim em relação ao dólar também. Os DIs aqui subiram bem. Mas eu acho que no geral o dia hoje foi até tranquilo se vocês verem a variação. Pensa só, uma variação tão próxima do 0 a 0 é como se o dia de hoje não tivesse existido. Não houve tendência, aquela bonita do início do dia até o fim, direcional. Não, é como se não tivesse existido o dia de hoje para quem opera swing trade, por exemplo. O movimento foi quase zero, porque tinha notícia relevante. E aí lá fora também ajudou muito o movimento. Nós tínhamos um movimento muito forte de queda no início do dia, por exemplo, isso aqui é o S&P, muito forte. Então a gente já abriu 9 horas, puxando muito pelo movimento que estava lá fora, caindo. Olha que a barra que teve 9,10. O movimento chegou a cair mais até 9,40, depois fez uma correção, e aí quando deu mais ou menos aqui 10,5, foi alta. Então o movimento lá fora, 10,5, foi um fluxo muito forte de compra. Ajudou o movimento a subir. E aí chegou lá em cima de forma esticada, e depois até o movimento lá fora não tinha tendência, estava lateral. E o dólar lá fora, movimento ainda também sem tendência, lateral no geral, bem feio. Agora olhando a respeito do candle diário, olha como que o dia hoje estava com cenário, né, para ser um dia possível aí de correção no S&P, mas olha como que o candle foi horrível, volume muito baixo, ainda é uma semana com volume baixo porque não tem muita notícia lá fora. O DXY, um candlezinho tranquilo, é esse candle daqui, é esse aqui mesmo, 8, muito baixo, assim, irrelevante, um candle desse. Os juros americanos, ok,
eu falei ontem que teve vários candles seguidos de queda, né? Então ia ter um candle talvez de alta hoje, teve. O ouro aqui, ok, tá parado, travado. O VIX estava ok também. Eu fico preocupada porque olha onde que o VIX está chegando. Algumas pessoas, analistas já estão comentando isso. Que o VIX está voltando para patamar já de calmaria extrema. Quando chega nesse patamar, geralmente acontece um certo movimento de volatilidade depois, ou talvez deve voltar para baixo de novo, mas é uma região de calmaria extrema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. O petróleo virou, né? Acabou puxando a Petrobras. O petróleo então hoje estava um dia de queda, acabou virando para cima, mas sem grandes movimentos assim. Foi um dia até tranquilo lá fora, só que como é que fala? Os holofotes estão virados todos para cá hoje, praticamente, né? A gente tinha notícia hoje, não tão relevante que é de assim, não é de movimentar tanto. A queda nisso do dia não foi puxada para isso aqui. Isso aqui não é de movimentar. E aí, estoque de petróleo também não é de movimentar. Nesses casos, ainda mais quando vem um valor assim muito próximo do que era esperado. Só que o foco é esse aqui. Era isso aqui hoje, que é taxa de juros Selic. O mercado meio que precificou que ia, ao invés de ser 0,50, ia ser 0,25. Ou seja, meio que estava falando para o Copom que o Copom não ia fazer o que eles estavam programando em relação à última reunião. Na última reunião, eles falaram que eles iriam reduzir 0,50 hoje. Só que o mercado, durante esses 1 mês e meio mais ou menos, com as notícias, precificou que não ia, que eles iam mudar de opinião e que seria 0,25. Eu acho que o Copom meio que teve que engolir o que o mercado está meio que precificando e acabou sim aceitando ser 0,25. Só que esse consenso aqui não foi um consenso unânime. Na questão do mercado ser unânime nessa redução de apenas 0,25. Apesar que o Copom diz aqui embaixo que a decisão foi unânime, parece, tá? Na verdade, não. Voltaram para não foi unânime, tá? Teve gente aqui que voltou para redução de 0,50. Teve 1, 2, 3, 4. 4 pessoas aqui importantes. Inclusive o Galípolo aqui acabou voltando para essa redução conforme eles estavam planejando na última reunião. E outros voltaram para 0,25. Então não houve unanimidade como estava tendo nas últimas reuniões. Então aqui eu não sei como que o mercado pode interpretar. A gente vai ver talvez algum movimento muito estranho amanhã. Talvez pode ser de tendência, talvez pode não ser de tendência. Pode ser um mercado lateral para possíveis movimentações para o futuro. Mas isso aqui está me preocupando. O jeito como foi a ata também, falando aqui que, por exemplo, unanimemente, não, tá errado isso aqui, avalia que o cenário global insere o cenário doméstico, marcado por resiliência na atividade e expectativas desancoradas, demandam maior cautela. E aí eles não citam nada aqui do que eles estão planejando para as próximas reuniões. Mas também no finalzinho colocou assim que eles reforçam com ênfase que a extensão e a adequação de ajustes na taxa de juros serão ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Ou seja, a gente não tem expectativa de qual que vai ser a próxima reunião. Não, enquanto que as últimas atas, meio ata, né? Isso aqui não é bem uma ata. Enquanto que os últimos comunicados estavam meio que falando que na próxima a gente vai reduzir 0,50. Na próxima a gente vai reduzir 0,50. Nós não temos mais esse cenário do que pode acontecer na próxima reunião. Estamos à mercê do que o mercado deve talvez decidir. O que lá fora o Fed também deve decidir. Então isso aqui é um escuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ter manutenção? Vai reduzir 0,25? Mas uma redução essa não mexe muito o mercado. Mexe 0,25 ou 0,50 ou 0,75 é muita coisa. Pode parecer que não, mas já afeta muita coisa. E hoje se reduziu 0,25. Como que o mercado vai engolir isso? E como que esse comunicado vai ser aceito pelos investidores? E amanhã, para piorar a situação, de notícia aqui, algumas coisas da China, que a gente vai acabar tendo movimento durante a madrugada, né? E aí a gente vai acordar já com o movimento lá dos índices asiáticos, índices europeus, para acompanhar como a gente deve fazer todos os dias. Só que aqui nós temos, por exemplo, lá no México, né, a questão da inflação lá. Por que eu tô falando do México? Porque o México está sendo um país muito comparado com o Brasil em relação à taxa de juros.
São dois países muito parecidos nessa questão da taxa de juros. E se aqui reduz e lá não, lá passa a ser mais interessante. É um país emergente mais interessante do que o Brasil. Então é muito perigoso a gente desacompanhar os juros de lá. Perder a competição com os juros mais atrativos. Depois, essa aqui 9,6 não é de agitar tanto. Depois. Aqui, ó, decisão de taxa de juros lá no México na 4 horas da tarde. Pode ser que os investidores, assim, que alocam, né, em outros países, venham a interpretar isso aqui como uma coisa boa para tirar investimento daqui e colocar lá. E aí, olha só, eles estão esperando manutenção, 11%. Estão esperando manutenção, enquanto que nossos juros aqui já está mais baixo. Mas lembrando, a gente não deve olhar apenas os juros em si, a gente deve olhar a questão da inflação, juros real, né? Juros real é quando pega os juros e tira a inflação. A gente vê realmente quanto que é o juros real, para ver quanto realmente de retorno você está tendo. E nós não estamos tendo retorno tão mais atrativo para investidores estrangeiros, comparando, por exemplo, a México. Se eles manterem os juros amanhã, sei não, tá com cara de dólar, tá, olhando para o cenário, tá? Aqui. Não se torna tão atrativo infelizmente, manter investimentos aqui, em relação, comparando com outros países, com uma situação muito parecida. Então, a gente pode ter, infelizmente, talvez, índice para baixo e dólar para cima, retirada de investimento. E aí, graficamente, a gente acaba coincidindo com certas análises, né? Se for juntar aqui o diário do Ibov, se esse cenário realmente se confirmar, a gente vai ver um rompimento falso desse canal e a gente pode ver um movimento de baixa, juntando com esse cenário macroeconômico. Pode ser, né? Só que, lembrando, né, que essa linha aqui embaixo é uma linha de força compradora. O cenário está muito estranho. Eu comentei assim ontem que a gente teve um doji na segunda-feira. Esse doji, ontem, houve o rompimento da máxima. Eu falei que quando às vezes acontece esse tipo de rompimento, a gente pode ter um rompimento da mínima. Aconteceu hoje. A gente for ver aqui, é uma situação que às vezes acontece. Respeitou, mas fechou para cima. Uma situação um pouco estranha, na cara de região de resistência. Então, a gente tem liquidez aqui. É uma região de liquidez. Interessante. Então, se for olhar por liquidez, aqui é um ponto de liquidez para se pegar, né? Se for preciso pegar, aqui é. Se passar disso, é aqui depois. Então, vai que o mercado teste e volte tudo. Porque vai acontecer muito um efeito manada amanhã. Só que o efeito manada eu não estou conseguindo interpretar. Porque se reduziu só 0,25 e não 0,50 como estava programado, o que pode o varejo interpretar? Que, eita, juros altos assim dessa forma por mais tempo pode ser ruim para algumas empresas. Então, talvez o efeito manada pode ser de força vendedora para o varejo, vender algumas ações, algumas empresas que podem se prejudicar com juros por mais tempo alto. O que eles podem fazer? Não consigo interpretar o que eles podem fazer, infelizmente. Eu acho que vai ser um pouco confuso de interpretar. Diferente de quando o Copom começou a reduzir a taxa de juros no ano passado, retrasado. Quando eu tenho aquela imagem lá da aula de macroeconomia, quando o Copom reduziu os juros pela primeira vez, os noticiários tudo falava, juros para baixo é bolsa para cima. Só que o efeito manada acabou dando liquidez para o movimento, na verdade, cair. Porque muito varejo comprou, topo, e o movimento simplesmente caiu. Não era o momento de se comprar. Então, os grandes investidores antecipam esses movimentos. O que eles estão antecipando, então? O que eles já anteciparam? Que a gente não está conseguindo enxergar. É um movimento que agora, sei lá, as pessoas, o efeito manada vai ser de venda ou o efeito manada vai ser de compra? A gente tem que tentar pensar como que o efeito manada vai pensar. Como que as corretoras vão divulgar para os seus clientes com essa notícia de redução de apenas 0,25? Eu não sei, porque houve uma divergência. E qual que é a expectativa dessas corretoras para as próximas reuniões, para falar para os seus clientes, compra, vende, bolsa? Porque é um efeito manada isso aí. Então, no momento eu não consigo interpretar. E graficamente está confuso. Porque nós temos tanto pressão compradora, quanto pressão aqui de uma LT, né, que pode ser rompimento falso. E também, se eu jogar a projeção desse fundo duplo aqui, nós temos até alvos ainda para cumprir. Mas é uma região de uma resistência, pode respeitar, etc. Está esticado. Então, não sei qual que vai ser realmente a interpretação amanhã, nos próximos dias a gente tem que acompanhar. Uma outra coisa importante que IFR está aí renovando máxima, quase região aí de movimento de sobrecompra.
A gente pode ver um movimento de correção depois. Não é interessante IFR nessas regiões. Só comparar as últimas vezes, a última foi aqui, depois teve correção e tá chegando em quase em região de sobrecompra. Então talvez dá um cenário de correção, talvez, né? Sabe-se lá. Aqui, pro gráfico de amanhã, em relação ao gráfico oficial, deixa eu abrir aqui o Infut. O Infut tem um alargamento, tá? O alargamento aqui marcado. Só que nós temos várias regiões aqui de pressão. Além do alargamento, que é essa linha azul que eu recomendo que vocês tenham, essas duas linhas aqui, o alargamento é muito complicado de operar porque acaba tendo rompimentos falsos de topos e fundos, enquanto não sai dessa região. A gente tem aquela linha, né, do semanal, a pressão vendedora aqui nessa região. Tem Keltner aqui, o último candle de hoje meio que já testou região de Keltner. As médias no meio de alargamento ficam sem tendência, se respeita mais a extremidade. Ah, só por isso eu vou comprar aqui no fundo e vou vender topo? Não. Não é por isso só que eu faço isso. E nós temos uma linha aqui embaixo, ó. Essa linha aqui está ancorando esse movimento de alta. Teve um rompimento falso hoje. Se eu marcar em relação à onda de Elliott, eu posso marcar onda 1, 2, 3, 4 e 5. E vai agora começar a fase complexa ABC para talvez começar a corrigir. Para dar mais um cenário de contexto dessa LT, como que ela está forte. Pode ser? Pode ser. Já o dólar, em relação ao macro aqui, a gente teve hoje o teste da média. Deixa eu tirar. A gente teve o teste hoje da média de 9 no diário. A máxima de hoje foi a região da máxima aqui, da média de 9 do diário, que ela precisava ser testada. Estava um pouco longe dela. E aí o movimento ainda está dentro de uma lateralidade. Muito estranho agora, eu vou ter que aumentar isso aqui, deixar assim. Enquanto estiver em torno dessa região, mercado lateral. E lembrando que é uma região de pressão de ambos os lados, né? Dando um zoom afastado aqui. Isso aqui era uma resistência. Rompeu. Se tornou um suporte. Agora rompeu. Agora pode se tornar uma resistência. Então é uma resistência aqui, pressão vendedora. Só que nós temos uma linha que é lá de janeiro desse ano, de pressão compradora. Então é como se o preço estivesse afunilando nessa região aqui de duas pressões. E o mercado está lateral. Não consegue sair dessa região, uma região indefinida. Qual tendência vai pegar, né? Vai ser da linha para cima ou desse caixote para baixo? E aí os 5 minutos tá horrível. Parece que não, mas está. Tem que dar um zoom afastado para a pessoa ver que não é uma região interessante, assim, nossa, brilhante de se operar. Tem que tomar muito cuidado. Uma região macro travada. Média de 200 hoje, apesar do preço ter conseguido ficar para cima, não definiu ainda uma direção de tendência assim tão clara. Pode ser um rompimento falso e o preço volte para baixo amanhã. Porque, por enquanto, lateralidade. O gap de amanhã, a gente tem que tomar muito cuidado que o gap vai precificar os primeiros minutos também o que aconteceu hoje da questão do Copom. Pode acontecer todo tipo de gap. Amanhã, lembrando que eu não opero aquele tipo de gap em relação às médias no dólar. Eu opero mais para o índice. Pode acontecer esse tipo de gap amanhã. Se abrir abaixo dessas médias aqui de 50 e 80, se abrir, tiver esse gap aqui, pelo menos, a gente pode ter o cenário desse tipo de gap acontecendo para Fab 4 ou de pullback, se abrir, tá? Setup da VWAP só se talvez... Nossa, setup da VWAP já tá complicado porque a média 200 já está flat. Então já fica inviável. Reversão nos primeiros minutos eu tomaria muito cuidado pela questão do reflexo da decisão do Copom. Então, o jeito aqui realmente é tomar cuidado nos primeiros minutos, principalmente pela questão do Copom de hoje. Como que os investidores, como que as notícias, né? Como que as pessoas irão noticiar. Amanhã não tem tanta notícia assim relevante para o Brasil, nem Estados Unidos. Aqui, ó, Copom reduz ritmo de corte de juros em decisão dividida. Não houve unanimidade nos integrantes ali do Copom. Como que talvez o InfoMoney, como que corretoras vão anunciar para seus clientes, como que eles vão, assim, eles vão ser parciais de falar compra ou vende, qual que é o melhor cenário para o futuro. Olha, em decisão dividida, Copom reduz ritmo e corta para 10,50, né? Ata do Copom. Antes do Copom, Gleice disse que Campos Neto sabota o governo. Aí começa a política a mexer com questão com o Banco Central. Taxa Selic, o que é, para que serve, como influencia. Aí começam os artigos aí falando de taxa Selic, de questão de investimento, o que você deve comprar, o que você deve vender.
Então, como que o varejo vai interpretar isso aqui para o institucional começar a pegar essa liquidez, né? Porque o institucional trabalha para buscar liquidez. Então, vamos ver como que vai ser a reação disso, porque a semana está girando em torno só disso. Não tem mais notícia relevante, tanto assim amanhã, nem sexta. Semana que vem tem, mas só isso. Ah, e tem balanços. Por exemplo, saiu, acho que balanço do Banco do Brasil. Se não saiu, deve sair ainda. Tem de outras empresas grandes. Hoje também, ao longo do dia, saiu. Final do pregão, principalmente. Então, amanhã tem reflexo desses balanços também. É uma semana de balanço importante. E tem isso para piorar, né? Então, o movimento amanhã pode ser diferente. Diferente e com muita atenção que a gente tem que ter, tá? Em relação ao Nasdaq, né? Operação focando apenas em tendência, só deu essa aqui a oportunidade 5 minutos antes da abertura do pregão daqui. Esse pullbackzinho foi maravilhoso. Depois eu não vi nada, tá? Não vi nada, não tô caçando operações de contra-tendência, não cheguei a entrar aqui. Quando eu entrei, eu abri o Ninja Trader, já tava acontecendo esse movimento. E depois o movimento ficou muito travado lá fora. Aqui ficou também, lá fora, então... bem pior lá fora, esse cenário aqui em torno da média 200, muito complicado de operar aqui nessa região, mas o melhor realmente foi esse aqui, que deu um movimento bem interessante nesse pullbackzinho da média de 9. Então a única coisa que eu vi em relação a Nasdaq lá fora.